Oi, meu nome é Ranzê. Se você é fã do Yu Yu Hakusho, talvez você me conheça das trilhas de abertura e encerramento dos episódios que foram exibidos na Rede Manchete. Eu sou músico, arranjador e produtor musical. Há mais de 25 anos eu venho gravando e mixando músicas de vários artistas, novelas e também peças de publicidade. Hoje, com mais 3 sócios, dedico praticamente todo o meu tempo à minha produtora, a Squad. E esse ano, em comemoração aos 20 anos do Yu Yu Hakusho, a gente está preparando uma grande surpresa para vocês, em breve. Eu comecei trabalhando em estúdio, fazendo discos de artistas mesmo. Então a gente pensava repertório, compositor, né? Procurava o compositor certo para aquele artista, reunia essas músicas, às vezes reunia 30, 40 músicas para tirar 10, 12 para fazer um disco, que era assim que a gente fazia naquela época. Hoje em dia o processo de gravação dos artistas é muito diferente, né? Com internet, com MP3 mudou muito, muito mesmo. Mas naquela época a gente fazia assim. A gente tinha um time exclusivo do estúdio onde eu trabalhava, que era o estúdio do Schiavon, que é o tecladista do RPM. Esse time era dirigido por mim, né, um time de músicos, e era esse time que eu usava para fazer os discos. Então, quando era um artista solo, a gente gravava com essa banda, que era essa banda que eu dirigia. Quando era uma banda, aí os próprios músicos da banda que gravavam. Então eu fiz algumas trilhas de novela também nessa época, algumas da Globo, algumas da Record, SBT. Gravei com Aguinaldo Raiol, Gretchen, o próprio RPM, os artistas de sertanejo quase todos daquela época, Daniel, Chitãozinho, Sandy Júnior, enfim, assim, na verdade, se for para lembrar, tem que parar e fazer uma lista, porque tem muita coisa que eu fiz já. Eu fiz alguns discos infantis, fiz o Xaropinho, que era um personagem do programa do Ratinho, fiz o disco do Kiko, em português, né, que era do Chaves. Aí eu fiz mais algumas coisas que eu não me lembro agora. Quem nos procurou foi a Ticara Filmes, que era a empresa, hoje não existe mais a Ticara Filmes, mas era a empresa que trouxe o Yu Yu para o Brasil, né, e fez a versão brasileira. A Ticara contratou a Audio News para fazer as dublagens e procurou o Schiavon para a gente cuidar da trilha sonora, que na verdade era um processo meio que inédito naquela época. Os desenhos e os filmes eles vinham para o Brasil, mas rolava a trilha sonora original, né? Foi uma das primeiras vezes em que foi feita uma versão mesmo para nossa língua, assim, né? Que se pegou o original e não pegou simplesmente o playback do original e gravou a voz aqui com o brasileiro, né? A gente realmente refez todo o trabalho, a gente refez toda a criação dos arranjos, a gente botou os músicos no estúdio, a gente fez como se a gente estivesse fazendo um disco de verdade, na verdade, né? Eu acho que esse foi o grande barato desse trabalho. A gente não pensou nele como uma trilha de abertura só. A gente pensou como se fosse um disco de carreira de uma banda ou de um artista de verdade. Então acho que esse é o grande diferencial, assim, tipo, é um trabalho de verdade. Ele foi pensado para ser como um disco de um artista. Quando a gente recebeu a proposta de fazer esse trabalho, a gente já pensou em fazer ele do zero, fazer ele como um disco mesmo. Até porque existia esse time que a gente tinha lá no estúdio do Schiavon, né, que eram os músicos que trabalhavam comigo, e a presença deles no trabalho também é marcante, assim. O baixo do Eudes Freitas, né? Eu fiz algumas coisas assim, numa das músicas eu fiz violão, né, que eu não tinha violão no arranjo original, que é a carta, né? Vocês chamam na internet chamam de a carta, mas a música tem um outro nome, né, na verdade, né? Quando o sol brilhar novamente. Se a carta que um dia eu escrevi chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar
e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você. Mas como as pessoas não conheciam, e nos créditos na manchete na época não apareciam os nomes, né? Então, como a letra começa falando da carta, na internet ficou meio popular, assim, as pessoas chamam essa música de A Carta e tal. Mas quando a gente fez a letra, ela chamava Quando o Sol Brilhar Novamente. Então eu coloquei um violão nela, na original não tinha violão. Todos os baixos do Eudes, por exemplo, em todas essas músicas, são super marcantes, assim, porque ele é um excelente músico, né? A gente fez... nenhuma das faixas tem bateria acústica. A gente fez tudo com programação, porque era uma coisa moderna na época, né? Tinha o Fernando Fishman também, que fez alguns teclados. Eu também fiz teclado, fiz guitarra. Então, assim, o trabalho em conjunto dessas pessoas todas é que possibilitou os arranjos terem essa cara. E de cara a gente pensou, não, nós vamos refazer tudo, não vamos... A partir daí a gente, acho que abriu um caminho também, né? Para que isso pudesse acontecer com outros desenhos, outras séries. De dificuldade, acho que a maior dificuldade era passar para o português o conteúdo das letras originais, né? Passar de uma maneira que os versos coubessem na métrica, que tivessem as rimas bacana, né? Que encaixasse bonitinho assim e que dissesse aproximadamente que o conteúdo fosse igual ao original, né? Acho que quando você faz uma versão, porque assim, os versionistas eles têm dois caminhos, né? Tem versionistas que pegam a música original e fazem uma outra letra que não tem nada a ver com a original. Como a gente estava tratando de um desenho que tinha temporadas, que tinha... Quer dizer, a gente não podia pegar e fazer uma letra, né? A gente tinha que partir do... Então a gente recebia as traduções literais das letras originais, até porque a maior parte das letras foram feitas pelo Luiz Henrique, mas a gente fazia um laboratório. A gente sentava na sala de reuniões lá do estúdio, que era a nossa cozinha. A gente tinha uma mesa grande na cozinha. A gente sentava lá e a gente fazia meio junto. A música que a Carla gravou, por exemplo, ela também participou da letra. A gente meio que discutia, meio fazia junto, assim. Mas a grande maioria, o Luiz Henrique ele já trazia pronto, assim. E aí a gente ia ajeitando, ia não vou dizer melhorando, porque o que o Luiz trazia já era genial, assim. Eu falei dos músicos, o próprio Luiz Henrique, o vocal dele nessas músicas é primordial pro que isso virou, né? Ele tem uma voz genial, assim, e é um grande vocalista, né? Então a gente fazia essas letras e acho que a maior dificuldade parava aí, na coisa de passar para o português o conteúdo do original. O resto pra gente era a maior satisfação. A princípio nós iríamos fazer todas as faixas com o Luiz Henrique cantando. A gente fechou o time assim. Mas a Carla, e em todas as músicas praticamente, tem vocal, tem um backing vocal nelas. Seja um apoinho, às vezes alguma coisa dobradinha no refrão com o Luiz, tal, a gente fazia. Então os coros, né, esses backings, a gente gravava o Luiz Henrique, eu e a Carla, em todas as músicas. Na última faixa que a gente fez, porque aí o projeto lá fora, o Yuyu é muito maior do que o que passou aqui na manchete, né? Então assim, a ideia era que o projeto continuasse, né? Como não continuou aqui, a gente parou, mas na última faixa a gente botou a Carla para cantar a voz solo mesmo. Aí foi uma coisa que a gente decidiu, e a gente decidiu meio na emoção, meio no momento. Na hora que a gente estava sentado, terminando de fazer a letra, a gente... Pô, canta você essa. A dor que traz a Deus de alguém que vive em meus sonhos. Quero estar mais perto dessa luz que é o seu olhar. No frio da cidade eu só vejo solidão. A força da bondade tão distante da ilusão. Eu só quero tocar em suas mãos, te ter mais perto de mim e sentir um abraço teu. Que esse momento nunca tenha fim. Mas assim, não por nada que tenha vindo da Ticara, ou enfim, foi uma coisa que a gente acabou
fazendo na hora, que foi bacana, porque essa faixa também é um diferencial na trilha, assim, e a voz da Carla ficou muito bacana na música. Num dado momento a gente recebeu uma proposta para transformar a trilha num LP e num CD. A gente chegou a gravar a música de abertura, uma versão maior, uma versão com um tamanho comercial, que fosse possível tocar nas rádios e tudo, uns 3 minutos e meio, 4 minutos, com um belíssimo solo de guitarra. Eu convidei o Tuco Marcondes para gravar na época, ficou lindo. A gente preparou esse material, mandamos, né, para apreciação do pessoal na Ticara, e a partir daí começou uma negociação nas gravadoras, né, para se lançar o disco. Mas o que impediu que o disco saísse foi o próprio fato do desenho parar de passar. Eles não renovarem, né, a concessão do desenho e não continuar exibindo as temporadas seguintes, né? Por conta disso o disco acabou não saindo. Aí a gente até tinha decidido que por conta a gente terminaria de gravar o material e ia criar todas as músicas em versões comerciais, né? Mas o que aconteceu foi que na época o estúdio do Schiavon foi assaltado, né? Levaram os equipamentos, assaltaram lá numa madrugada e levaram todas as masters. Quer dizer, todas as fitas masters com os arranjos, com o instrumental gravado, isso se perdeu, isso se extraviou, né, nesse assalto, e a gente perdeu o material para sempre, assim. Então, a partir daí inclusive a gente não tem nem essa versão integral, a gente não tem ela, nem para mostrar, nem para dar de presente para os fãs, aí para pôr na internet, não tem. Mas o material, como você disse, chegou a ser mandado para alguém. Chegou a ser distribuído aí para tentar a negociação. De alguma dessas pessoas ter? Aí pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho como saber, infelizmente. Mas eu nunca vi essa versão em nenhum lugar na internet, assim, nada. Então, se pode estar esquecido na gaveta de alguém, enfim. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é. Era um problema de timing da programação mesmo. Normalmente as aberturas elas têm um tempo X, né? Principalmente de novela, assim, que eu fiz bastante. A gente fazia a música normal, né? O processo era esse. A gente gravava a música com 3 minutos e meio, 4, conforme ela era, pro álbum do artista, mas quando a gente ia mandar para a emissora, para pôr na abertura da novela, a gente fazia uma edição com o tempo que eles nos pediam. 1 minuto e 10, normalmente, depende. Então, no Yu-Yu foi ao contrário. Nós já gravamos as músicas do tamanho que era para ser a abertura. Na primeira temporada, passava a música toda na abertura. A partir da segunda, mais ou menos, começaram a cortar para ganhar tempo, né? Porque espremia, né, o tempo de exibição. Aí eles cortavam um pedacinho, né? Então isso na verdade veio da própria Manchete. Mas os primeiros episódios chegaram a passar com a abertura do jeito que a gente gravou até o final. Aí eles começaram a cortar. Encerramento também começaram a cortar, né? A gente foi procurado, mas as partes burocráticas, né, a parte comercial, não se entendeu na questão dos valores. Então, eles procuraram o Schiavon, que é o detentor dos direitos, né? Tudo foi feito pela empresa dele na época, e não se acertaram em coisa de valor, né? Porque quando anunciaram que o desenho ia passar de novo no Cartoon, abriu-se toda a possibilidade de retomar o projeto como ele era, de fazer o disco, né? Mas acabou que não andou, não conseguiram a liberação das trilhas em português, tanto que no Cartoon passou com as aberturas originais, né, japonesas. Eles não conseguiram nem a liberação da dublagem antiga, teve que ser redublado por conta disso. Então fizeram uma dublagem nova que eu soube que não foi lá muito bem aceita por quem já tinha assistido, né? A gente está regravando,
A gente já está regravando. A gente está gravando instrumental aqui na produtora. Deve levar mais uns 2 ou 3 meses para ficar tudo pronto. O Luiz Henrique tá gravando a parte dele lá, porque ele mora nos Estados Unidos, já tem alguns anos, né? Tem um estúdio na casa dele, tá gravando lá. Então a gente tá fazendo esse processo meio, né? A Carla também foi convidada, também vai regravar a música dela. E daqui uns 2 ou 3 meses eu já devo ter alguma novidade. Pois é por causa dos 20 anos que a gente está completando esse ano que a gente decidiu. No ano passado a gente já decidiu que para esse ano a gente regravaria tudo, né? A gente está gravando um pouco diferente, com arranjos diferentes. Não é uma regravação literal. A gente está fazendo um tributo à trilha e ao trabalho todo. Essa trilha, até hoje, ela, sabe, me traz alegria. Eu tenho um grande orgulho desse trabalho. Até hoje as pessoas me procuram, recebo e-mail, mensagem. Olha, sabe, até hoje, assim. Então, apesar de ser um trabalho que não saiu em disco, que não foi para a loja, que não foi comercializado, talvez seja o meu trabalho mais expressivo. Eu adoro ter participado desse trabalho. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me procura lá no Spotify.